Olá, eu sou o pastor Paulo Campos e este é mais um vídeo da série Tipologia e Linguagem Figurada da Bíblia Sagrada. No vídeo de hoje estaremos falando sobre José, o governador do Egito. José tem uma vida repleta de linguagem figurada e pautada em uma tipologia linda e maravilhosa. Seria impossível comentarmos cada detalhe da vida de José neste vídeo, porque o vídeo ficaria muito extenso, ou teríamos que fazer uma sequência de vídeos falando só sobre a tipologia na vida de José. Como, por exemplo, quando nós lemos o capítulo 37 de Gênesis, no versículo 3, nós encontramos ali que José era amado pelo pai. O mesmo ocorre em Lucas 3:22, que diz que Jesus era amado pelo pai. Ainda no versículo 3 de Gênesis 37, diz que José tinha uma túnica, e isso se confirma no versículo 31. Quando lemos Mateus 27, versículo 35, encontramos que Jesus também tinha uma túnica e que logo após a crucificação lançaram sorte sobre ela. Quando lemos o versículo 13 do capítulo 37 de Gênesis, nós vemos que o pai enviou José aos seus irmãos. Porém, ao ler o texto, nós percebemos que ele não foi muito bem recebido. O mesmo ocorre quando nós lemos o capítulo 1, no versículo 11 do Evangelho de João, que diz que Jesus veio para os que eram seus, porém eles o rejeitaram. E quando lemos no capítulo 37, versículo de número 18, vamos ver que os irmãos de José conspiravam contra ele. O mesmo aconteceu no capítulo 5 do Evangelho de João, no versículo de número 16, estavam conspirando contra Jesus. Quando nós lemos ainda no versículo de número 28, ainda do capítulo 37 de Gênesis, nós vamos ver que os irmãos de José o venderam. José foi vendido pelos seus irmãos. Quando nós pegamos isso na vida de Jesus, nós vamos ver em Mateus 26, do versículo 14 ao 16, que Jesus também foi vendido pelo seu irmão. Quando nós lemos o capítulo 39, versículo 20 de Gênesis, nós vemos que José foi preso inocente. O mesmo ocorre em Mateus 26, do versículo de número 50 ao 57, prova-se que Jesus foi preso completamente inocente. E quando nós caminhamos para o capítulo 43 e no versículo 26 de Gênesis, para que se cumprisse a promessa sobre a vida de José, a Bíblia diz no versículo 26 que os seus irmãos se inclinaram perante ele. Lembra daquela promessa? Que ele via os 11 molhos dos seus irmãos se encurvando diante do molho dele? Então, no capítulo 43 de Gênesis, no versículo de número 26, isso se cumpre na vida de José. E é uma promessa que se cumprirá muito em breve na vida do Senhor Jesus. Como Paulo escreveu a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo de número 10, ele diz assim: para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho na terra, nos céus e embaixo da terra. Então, a linguagem tipo e antitipo entre José e Jesus é muito extensa. Se pegássemos cada detalhe, poderíamos demorar muito. Então, vamos nos ater apenas no capítulo 41, do versículo 38 ao 52 do livro de Gênesis, quando a Bíblia já nos mostra de quando José se torna o governador do Egito. E deste texto, vamos extrair pelo menos 8 características de um servo fiel, baseado na linguagem figurada da vida de José. Como, por exemplo, a Bíblia diz que, a partir do versículo 38, que Faraó reconhece que na vida de José havia o Espírito de Deus. E ele fala com os seus servos: acharíamos alguém que tenha o Espírito de Deus como José? E ele decide colocar José como governador do Egito. E ele começa a ter algumas atitudes com José que nos traz uma linguagem figurada muito rica. Primeiro, Faraó pega o seu anel e coloca na mão de José. Anel, na Bíblia, fala de autoridade. Ele está dando a José a autoridade sobre o Egito e ainda diz a José: eu sou Faraó, só serei maior do que você no trono,
porque eu sou Faraó, mas não se levantará nenhuma mão, nem um pé em todo o Egito, senão segundo a sua palavra. Ele deu a José uma total autoridade. Você se lembra da parábola do filho pródigo registrada em Lucas capítulo 15? Quando o filho retorna para casa, o pai manda colocar um anel na mão dele. Anel, lhe dando autoridade. Sabe o que o pai estava dizendo para o filho pródigo? Filho, aqui em casa tem autoridade. Então, quando Faraó coloca o anel na mão de José, está dando a ele autoridade. E a primeira característica de um servo fiel a Deus é receber a autoridade do Espírito de Deus sobre a sua vida. Depois veste ele com um vestido de linho fino, mudou as vestes de José. Deu a ele uma veste mais excelente. Isso nos lembra o perdão, a purificação, a transformação de uma vida. A segunda característica é ter a vida mudada, transformada totalmente. Quando nós lemos Isaías capítulo 61, versículo de número 10, Isaías diz assim: eu amo o Senhor, porque Ele tem me vestido de vestes de salvação. Ele coloca no pescoço de José um colar de ouro. Ouro na Bíblia fala da glória de Deus e trazendo para a humanidade fala de honra. Então, ele coloca um colar de ouro. Ele honra José. Uma terceira característica do servo de Deus. Ele recebe parte da glória de Deus sobre a sua vida. Salmo 84, versículo de número 11, diz assim: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que lhe pedirem. É interessante que o salmista está vivendo o período da lei, e agora ele já está falando da graça, lá no período da lei, quando ele diz assim: o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que lhe pedirem. Algumas traduções dizem aos que andam na retidão. É interessante que nós podemos pegar Isaías capítulo 42, versículo de número 8, e você me dizer assim: mas pastor Paulo, a Bíblia diz em Isaías 42, 8 que Deus não dá a sua glória a outro. Eu sou o Senhor e a minha glória não darei a outro. É o que diz Isaías 42, versículo de número 8. Só que quando Jesus está fazendo a sua oração sacerdotal, no Evangelho de João, no capítulo 17, no versículo de número 5, ele diz assim: agora, glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, no versículo 5 da oração sacerdotal, Jesus reclama para ele a sua glória. Glorifica-me tu, ó Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Lá no versículo 22 do mesmo capítulo, Jesus continua em sua oração sacerdotal. Ele diz assim: e eu dei-lhes a sua glória, para que sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. Será que dá para a gente entender? Deus realmente não dava a glória dele para ninguém. Deus não repartiria a glória, a sua honra, porque Ele é o único Deus, o único Todo-Poderoso, o único onisciente, onipresente e onipotente. Porém, Jesus vem, se manifesta a nós com a sua misericórdia, reclama para Ele a sua parte da glória e reparte com a sua igreja para que nós possamos ter uma unidade. O próprio texto de João 17 diz por que Ele dá a glória. E deles a sua glória, para que sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um. O que Jesus está dizendo? Eu dei parte, eu reparti a nossa glória com eles, para que eles tenham unidade, para que eles tenham união, para que eles tenham comunhão. Então, a terceira característica de um servo de Deus, começamos a ser participantes da glória de Deus. E depois ele pega José e manda e o coloca José sobre o seu segundo carro. Infelizmente vamos ter que parar por aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso, e nós continuamos
esta linguagem figurada na vida de José já como governador do Egito no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui abaixo, se inscreva no nosso canal e assista o próximo vídeo que nós vamos terminar o comentário sobre esta passagem de José, o governador do Egito. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.